Será que vai ter aula de arte, música, educação física? Boa pergunta. Nesse vídeo eu vou te contar como estão estruturadas as trilhas de aprofundamento do novo ensino médio gaúcho dentro da área de linguagens e suas tecnologias. Vem comigo! Fala pessoal, professor Eldo com vocês. Chegamos à área de linguagem e estamos no quarto vídeo da série sobre as trilhas de aprofundamento do novo ensino médio gaúcho. Eu sei que vocês querem saber o máximo sobre cada um para poder escolher de forma concreta. Seja você estudante, seja professor, todos nós vamos ser impactados por essas escolhas. Então, para ajudar vocês, eu estou fazendo esse vídeo. Mas para ficar por dentro de tudo, você precisa estar inscrito aqui no canal e com o sino das notificações ativado, porque sem ele o YouTube não vai te contar quando sair um novo vídeo. Ele tem toda a razão. Então não perde tempo, clica aqui embaixo e já detona o seu like também, que é para me ajudar a jogar esse vídeo lá em cima e poder chegar a mais e mais colegas que estão precisando dessas informações. Bora para a tela do PC analisar as trilhas de linguagens então. Pessoal, então eu tô aqui com a página do Ensino Médio Gaúcho aberta. Quem já está acompanhando o canal sabe como é que funciona, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês. Só clicar ali que você vai vir para cá. Depois que eu terminar essa primeira parte, eu vou falar para vocês sobre o Guia do Estudante, que está bem interessante também. Mas hoje a gente está falando das trilhas, né? Então, relembrando, nós temos 5 itinerários formativos que podem ser trabalhados no novo ensino médio gaúcho. Nós temos as 4 áreas do conhecimento, com cada uma com 2 temáticas. Então nós temos aí a natureza, que já tem vídeo aqui no canal. Temos a de humanas, que também já saiu vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre a de linguagens, que tem 2 temáticas, que são expressão corporal e expressões culturais. Depois nós temos a matemática, que é o próximo vídeo. Então se você não quer perder esse próximo vídeo, já sabe, tem que estar inscrito aqui no canal, com o sino das notificações ativo e curtir esse vídeo para que ele chegue cada vez a mais e mais professores que realmente vão ser impactados por aquilo que está acontecendo hoje, e eu estou trazendo isso para vocês. Então olha só, cada temática possui 3 trilhas, uma de cada componente complementar. Então nós temos ali a trilha focal de linguagens, e a trilha focal de linguagens vai ter 3 trilhas complementares, uma de humanas, uma de natureza e uma de matemática. E o 5º itinerário formativo é o itinerário da formação técnica, profissional e profissionalizante, que possui 5 trilhas: o curso normal, as ciências agrárias, processos industriais, gestão e negócios, tecnologia para informação e comunicação. Já falamos sobre esses, tá lá no primeiro vídeo dessa playlist, e como vocês já sabem, porque estão me acompanhando, eu sei que estão, não vamos ter escolha desses nesse momento. As escolas que forem ter algum desses itinerários serão escolas piloto, que vão ser escolhidas por outras métricas. Então vamos para a área de linguagens? Até que enfim! Como é que a gente vai? Desce aqui embaixo, material de apoio ao professor, que está acessível a todo mundo. Se for estudante, quiser acessar aqui, pode acessar também. E vamos ali na área de linguagens. Clicamos aqui e pronto. Itinerários formativos, trilhas de aprofundamento de linguagens e suas tecnologias como área focal. A introdução fala um pouco sobre o novo ensino médio, sobre a BNCC, isso a gente já falou, tá? Então eu quero que quem for trabalhar aqui tem que ler, tem que entender, tá? Para saber o que está falando. E aí vamos para a primeira temática, que é expressão corporal. Dentro dessa temática nós temos então 3 trilhas. A primeira delas é expressão corporal e cidadania, que traz ciências humanas. A segunda é expressão corporal, saúde e bem-estar, que traz ciências da natureza. E a terceira é a expressão corporal, medidas e grandezas, que traz a matemática. Depois nós temos a segunda temática, que é expressões culturais, com as seguintes trilhas: expressão cultural, protagonismo e cidadania, humanas; expressão cultural, protagonismo no planeta, natureza; e expressão cultural, protagonismo e simetria, que é de matemática. Começando com a temática da expressão cultural, nós temos a primeira trilha, expressão corporal e cidadania. Como a gente já viu, ela traz a linguagens como área focal e traz as ciências humanas como área complementar. Quais são os componentes desta trilha? A expressão corporal e suas linguagens, linguagem corporal, inclusão social, práticas sociais, culturais e esportivas,
linguagens estruturais e artísticas, linguagens na atuação social, práticas corporais e cidadania, projetos culturais em movimento, cidadania e manifestações culturais, sociedade, mídia e cultura corporal de movimento. Agora a gente desce aqui, tem a apresentação da trilha, recomendo todo mundo ler para entender sobre o que ela fala, que ele está trabalhando bastante sobre como ela se encaixa no referencial curricular gaúcho, na BNCC. E aqui nós temos então a grade curricular desta trilha. O segundo ano vai ter a expressão corporal e suas linguagens. Esse é o componente de linguagens que tem 3 períodos. Linguagem corporal também é componente de linguagens com 3 períodos. E temos ainda inclusão social, práticas sociais, culturais e esportivas, que apesar de aqui estar aparecendo como linguagens, na verdade é ciências humanas, tá? Então depois a gente vai ver, e são 2 períodos. No terceiro ano nós vamos ter os componentes: linguagens estruturais e artísticas, línguas na atuação social, práticas corporais e cidadania e projetos culturais em movimento. Todas elas são de linguagens, sendo que práticas culturais têm 3 períodos e as outras têm 2. Depois nós vamos ter cidadania e manifestações culturais com 3 períodos e sociedade, mídia e cultura corporal em movimento, que é de ciências humanas e vai ter 2 períodos. Vamos analisar agora cada um desses componentes. Começamos com a expressão corporal e suas linguagens, que é um componente de segundo ano, tem 3 períodos, a emenda está aqui. E quem é o professor que vai trabalhar com isso? Qual é o perfil docente? Então nós temos aqui um professor da área de linguagens, ok? Preferencialmente professores licenciados em letras. Então aqui é para o profissional de português ou de literatura de língua estrangeira, mas de preferência em letras, ele não fala em foco. Ele diz que também é desejável que esse professor tenha afinidade para desenvolver um trabalho voltado à resolução de problemas numa perspectiva contemporânea, interdisciplinar, transdisciplinar e emancipatória. Isso é para todos, tá, pessoal? Então, a ideia aqui é que o professor saiba trabalhar com projetos, que o professor consiga desenvolver o protagonismo do jovem. Porém, agora a gente tem aqui a metodologia, tá? Então vocês podem analisar isso aqui, e as habilidades gerais e básicas, tanto da BNCC quanto do referencial curricular gaúcho. E o que importa para nós é aqui, quais são os objetos do conhecimento, qual é o conteúdo que é trabalhado neste componente. Então tá aqui, ó. Tudo que está aqui pode ser trabalhado nesse componente. Então, ó, processos criativos, experimentação e fazer artístico, criação e produção de narrativas, visuais, corporais, sonoras, audiovisuais e plásticas, consciência corporal, a linguagem do teatro, a criação da dramaturgia. E tem exemplos práticos, ó, estudo do movimento corporal para a expressão cênica através da dança e do teatro, para a elaboração de um projeto autoral que reflita sobre a diversidade de corpos e as questões sociais na contemporaneidade, a gordofobia, homofobia, o corpo trans, feminicídio, controle da sociedade sobre o corpo feminino, racismo, etc. Então, o que a gente vai trabalhar vai estar sempre aqui, ó, sugestões de objetos do conhecimento. E esses são os 2 focos que nós vamos dar aqui na nossa análise, né? Assim. O segundo componente é linguagem corporal e ele também tem 3 períodos e é trabalhado no segundo ano. Qual que é o perfil do docente? Vamos lá, professor de linguagens, preferencialmente professores licenciados em artes e ou educação física. Então, a gente sabe que lá no terceiro ano, artes e educação física desaparece. Então, o profissional dessas áreas, ele vai poder trabalhar, né, ele não vai perder carga horária, porque ele vai poder trabalhar dentro desses itinerários, né, trabalhar essas trilhas. E quais que são os objetos do conhecimento a serem trabalhados? A gente vai descer aqui, ó. E nós temos, ó, expressão e comunicação verbal e não verbal, sintaxe e expressividade, produções e manifestações em diferentes formas de expressões linguísticas e textos semióticos, produções e manifestações literárias, o narrar como forma de expressão e apropriação do corpo, análise discursiva, semiótica, artística, dança, performance, happenings, flash mob, danças tradicionalistas, danças típicas de diversas matrizes culturais, música e teatro, ó, teoria e prática de diversas modalidades esportivas, danças, atividades circenses e teatrais. Pessoal, não é que é obrigatório trabalhar com tudo que está aqui, até porque é muita coisa. Mas o professor vai poder trabalhar com diversas temáticas aqui que sejam referentes àquele
conteúdo que ele domina. Então o professor de educação física, ele vai trabalhar mais nessa parte aqui, ó, teoria e prática de diversas modalidades esportivas, lutas, ginásticas, análise crítica das práticas esportivas e do treinamento, exercício físico na adolescência e toda essa parte que tem a ver com essa área. O professor de artes, aí ele já vai trabalhar com outra área, com a questão da dança, do teatro, vai ter que encaixar nesse ponto, sempre voltado para a área social, lembrando que essa é uma trilha que tem componente de ciências humanas como complementar. Por sinal, no segundo ano nós temos o componente inclusão social, práticas sociais, culturais e esportivas, que tem 2 períodos e é das ciências humanas. Qual é o perfil docente? Bom, aqui qualquer profissional de ciências humanas pode trabalhar, não precisa ser de nenhum dos componentes específicos. Porém, é desejável que ele tenha alguma formação complementar em direitos humanos ou estudos culturais. E aqui nós temos os componentes de cultura e inclusão social, estilo de vida, valores e condutas e acesso e garantia de direitos. Então aqui estão os componentes que a gente vai poder trabalhar, aqui estão os objetos do conhecimento que a gente vai poder trabalhar. Terceiro ano, pessoal. No terceiro ano nós vamos ter o componente de linguagens estruturais e artísticas, que tem 2 períodos, e o perfil do docente será um professor de linguagens, preferencialmente licenciado em artes. Tá? Então esse é o profissional que vai trabalhar aqui. Vejam bem, não é obrigatório que seja profissional de artes, ele é preferencialmente, tá? Então vocês vão ter que conversar isso na escola de vocês. E nós temos aqui como objetos do conhecimento expressões artísticas, literárias e evolução humana, expressões artísticas e culturais ao longo da história em diferentes culturas e sua influência na arte e cultura brasileira, expressões artísticas e culturais regionais, tem mais, o protagonismo na criação de expressões corporais em suas mais diversas formas, produção e criação de roteiros para ensaios, práticas artísticas, experimentais e documentários nas expressões de linguagem vivenciada. Aqui é bem legal, eu já fiz um trabalho uma vez sobre curtas-metragens, que dá bastante certo e pode ser encaixado aqui. Vamos lá, línguas na atuação social. Então são 2 períodos, terceiro ano, e o perfil docente é um professor de linguagens, preferencialmente o professor licenciado em língua estrangeira. Então pessoal do espanhol e do inglês, esse é o componente para vocês se for escolhido esta trilha. E os objetos do conhecimento a serem trabalhados estão aqui, ó. A importância da língua e seus signos no mundo social e cultural, variações linguísticas de caráter regional, língua adicional, inglês, espanhol, a importância da língua brasileira de sinais, a difusão da língua no contexto contemporâneo, literatura contemporânea, autores atuais, brasileiros e estrangeiros. Nós temos aqui sobre literatura africana, afro-brasileira, indígena, cyberliteratura, literatura digital e virtual, então aqui dá para trabalhar muita coisa interessante. Mais um componente de linguagens é práticas corporais e cidadania. E o perfil docente desse é o professor de linguagens, licenciado em artes e ou educação física. Vejam que a gente percebe que vai ter bastante trabalho para o profissional de artes e de educação física fora do componente de artes e de educação física. Os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui, a gente vai ter, ó, políticas públicas, ética e competição como ferramenta de formação de valores, o tema gênero e suas implicações a partir da cultura corporal de movimento, problematização dos aspectos sociais, culturais e econômicos que envolvem as práticas corporais. Tá? Então aqui tem várias sugestões interessantes para serem trabalhados. Por fim, nós temos projetos culturais em movimento, que é mais um componente de linguagens, é o último componente de linguagens, por sinal, e tem 3 períodos. Está no terceiro ano e o perfil do docente é um profissional licenciado em educação física e ou artes. Educação física aqui vem na frente, então provavelmente o professor de educação física possa ter alguma preferência aqui sobre o de artes, enquanto que nos outros, artes sobre o de educação física. Objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui. Metodologia de projetos, como definir um tema, problema de pesquisa, elaborar a justificativa e definir objetos. Aqui dá para trabalhar bem em conjunto com iniciação científica, que é um componente que estará presente no segundo e no terceiro ano, com 2 períodos. E eu vou trazer aqui para vocês vários vídeos, inclusive eu estou preparando um curso completo para ajudar você, professor, que for pegar a iniciação científica, a como trabalhar isso na sala de aula de vocês. Lembram do seminário integrado? Não perda de tempo. Pois é, eu trabalhei em seminário integrado, eu lembro, e não vamos deixar a iniciação científica se tornar um novo seminário integrado. Acho que essa merda aí, porra. Temos explorar a variação linguística em textos literários, músicas, documentos históricos, entrevistas, etc. E contextualização, apropriação e vivência de manifestações da cultura corporal de movimento.
Cidadania e manifestações culturais é o componente de ciências humanas que se encaixa nessa área. Ele tem 3 períodos, está no 3º ano e aqui nós temos um perfil docente relacionado a qualquer profissional da área de humanas, tá? Não tem necessidade de formação adicional e nem de qual componente ele trabalha. Os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui serão cidadania e superação da violência, manifestações culturais, culturas, identidades e comunidades. O último componente dessa trilha é Sociedade, Mídia e Cultura Corporal e de Movimento. Tem 2 períodos, tá? E o perfil do docente é o mesmo. Profissionais de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Qualquer um pode trabalhar aqui. E os componentes a serem trabalhados serão Linguagem e Consciência Corporal, Manifestações da Cultura Corporal de Movimento, Mídia e Cultura Corporal. Então, pessoal, essa é a primeira trilha e agora vamos para a próxima, a segunda trilha. Lembrando que são 6 trilhas. Porra, tudo isso? A segunda trilha é Expressão Corporal, Saúde e Bem-Estar e traz o componente de Ciências da Natureza, a área de Ciências da Natureza. Vamos prestar atenção no seguinte agora. Os componentes são Expressão Corporal e suas linguagens, Linguagem Corporal, Biomecânica, Linguagens Estruturais e Artísticas, Línguas na Atuação Social, Práticas Corporais e Cidadania, Projetos Culturais em Movimento, Fisiologia Humana e Saúde e Bem-Estar. O que vocês precisam prestar atenção é o seguinte: dentro da temática da expressão corporal, nós temos componentes de linguagens. Nas 3 trilhas são os mesmos componentes. Expressão corporal e suas linguagens e linguagem corporal. Esses são os componentes do 2º ano. Eles vão estar nas 3 trilhas. Então eu não vou falar deles de novo, porque eu já falei aqui antes. Nós vamos falar apenas daqueles que são das áreas complementares. Então qual que são? Biomecânica, Fisiologia Humana e Saúde e Bem-Estar. Os outros já foram falados, então é só a gente seguir, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui a grade curricular, tá? Para a gente se localizar. Então no 2º ano, a Expressão Corporal e suas linguagens e Linguagem Corporal, 3 períodos cada, a gente já falou deles. Biomecânica, vamos falar agora, 2 períodos, Ciências da Natureza. No 3º ano nós temos Linguagens Estruturais e Artísticas, Línguas na Atuação Social, Práticas Corporais e Cidadania, com 2 períodos e de linguagens. E aí nós temos Projetos Culturais em Movimento, com 3 períodos também de linguagens. E aí nós temos as de natureza, Fisiologia Humana, Saúde e Bem-Estar. A primeira com 13 e a segunda com 2 períodos. Vamos para a biomecânica? Bora! A biomecânica, então, tá aqui, né? Ciência da Natureza, 2 períodos, 2º ano, e o perfil docente é qualquer profissional da área de natureza, Química, Física e Biologia. Qualquer um deles pode trabalhar aqui. Tá? Tem aquela situação dele ser desejável que ele seja um professor voltado à resolução de problemas e tal, mas não pede aqui professor de Química, Física ou Biologia. Qualquer um dos 3 pode trabalhar isso. Vamos ver quais são os objetos do conhecimento, então. São vários, ó. Descrição dos movimentos, aspectos biomecânicos dos ossos, músculos, articulações, controle músculo-esquelético, força e torque, equilíbrio estático e dinâmico, sistemas de alavancas, determinação do centro da massa do corpo, cinemática, cinética linear e angular do movimento humano. Aí tem, ó, MU, MRU, MCU, leis de Newton, tem cinesiologia, muita coisa para ser trabalhado aqui, que dialoga com o que vocês trabalham dentro da área de natureza de vocês, tá? Então esse aqui tá bem aberto, essa biomecânica, tem bastante coisa que pode ser trabalhada. Agora a gente vai para o 3º ano e vamos direto para os componentes de natureza. Lembro vocês que não tem nenhum período de natureza no 3º ano. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Portanto, os professores de natureza vão ter que se encaixar dentro dos itinerários. O primeiro componente é a Fisiologia Humana, que tem 3 períodos e é do 3º ano. O perfil do docente é o mesmo, qualquer profissional da área de ciências da natureza e suas tecnologias. E os objetos de conhecimento a serem trabalhados estão aqui, ó. Anatomia e Fisiologia Humana, Sistema Endócrino, Bioquímica, Fisiologia aplicada às atividades físicas, Biofísica, Próteses, Órteses, Influência da mídia, Isotônicos, Anabolizantes, Esteroides, Compostos orgânicos, suas aplicações, usos e consequências. Beleza, pessoal? Então, esses são os objetos do conhecimento. Para terminar, nós temos Saúde e Bem-Estar, que vai ter só 2 períodos. E aqui também o perfil docente é o mesmo, tá? Professor de Ciências da Natureza, qualquer um deles. E os objetos do conhecimento estão aqui, ó. Cultura alimentar, alimentação, nutrição, distúrbios e transtornos alimentares, segurança alimentar, alergias e intolerâncias, distúrbios do sono, termometria corporal. Então, tá tudo aqui, ó, padrões do sono, tomografia, ressonância magnética, como é que funciona isso, cada um vai poder trabalhar. De novo, eu não sei trabalhar com distúrbios e transtornos alimentares, Eldo, o que eu faço? Bom, Problema é seu. o que você, professor, consegue usar daqui
para significar o dia a dia do seu estudante. Trabalha isso, tá? Foca isso. Você não precisa trabalhar com tudo, são sugestões, tá, pessoal? Organizem isso. Ah, bom, então assim sim. Vamos para a terceira trilha que traz a área da matemática. Então nós temos aqui, se você me acompanhou nos outros vídeos, que a playlist completa estará no primeiro comentário fixado, e vou deixar aqui também no card para vocês, vocês vão perceber que a matemática, a área complementar de matemática, ela é igual em todas as áreas, todas, tá? Em todas as trilhas a área complementar de matemática é igual. Os componentes são sempre os mesmos 3, tá? Então aqui nós vamos ter expressão corporal e suas linguagens, linguagem corporal no segundo ano é linguagens. E nós temos estatística básica, é a mesma estatística básica que tem em todas as outras trilhas. Depois nós temos linguagens artísticas, medidas e grandezas, línguas na atuação social, práticas corporais e cidadania, projetos culturais e movimento. Já falamos sobre isso, são os mesmos ali em cima. Depois nós vamos ter estudos quali-quantitativos em expressão corporal. Se você me acompanhou aqui, você sabe que nós temos lá estudos quali-quantitativos em sustentabilidade, estudos quali-quantitativos em saúde. A diferença é só o foco, mas o conteúdo, o componente é o mesmo. E por fim, matemática aplicada, que é a mesma situação. Eu vou falar desses 3 de matemática aqui para deixar claro para vocês, quem não me acompanhou vai pegar a situação. A gente começa com a grade curricular. Então aqui está, segundo ano, a expressão corporal e suas linguagens, linguagem corporal e estatística básica. 3, 3 e 2 e a última é matemática. No terceiro ano nós vamos ter então as mesmas, né? Linguagem artística, medidas e grandezas, línguas na atuação social, práticas corporais e cidadania com 2 períodos, né? 2 períodos, e projetos culturais e movimento com 3 períodos. Depois nós vamos ter estudos quali-quantitativos em expressão corporal 2 períodos e matemática aplicada 3 períodos. Vamos direto então para a estatística básica para a gente ver o que vai trabalhar lá. Estatística básica serão 2 períodos, é matemática e o perfil docente, professor de matemática ou ciências com licenciatura plena em matemática, tá, pessoal? Então, esse é o perfil do docente. O professor de matemática que está trabalhando matemática vai trabalhar com isso aqui, não tem muito mistério. Quais são os objetos do conhecimento que vão ser trabalhados? Vamos lá. Introdução à estatística descritiva. Amostragem, amostra, né? Apresentação de dados quantitativos discretos, distribuição de frequências, historiograma, medidas de posição, medidas de dispersão, medidas relativas. Então, esses são os objetos do conhecimento que serão trabalhados. Geometria, média, geometria ponderada, amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, posição, scores padronizados. Então, é isso aqui que o professor vai trabalhar neste momento. Sempre tentando alinhar com os outros componentes, projeto de vida, iniciação científica e os componentes da trilha. Vamos para os 2 componentes do terceiro ano agora. O primeiro deles é estudos quali-quantitativos em expressão corporal. Matemática, 2 períodos. Perfil do docente, professor habilitado em matemática ou ciências com licenciatura plena em matemática. Então, é o professor de matemática tranquilamente. Vamos ver quais são os objetos do conhecimento. Elementos básicos da metodologia da pesquisa, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, realização de estudo de caso de caráter quali-quantitativo envolvendo qualquer temática vinculada à área focal da trilha. Então, qual é a principal diferença desse para os outros componentes que são de outras trilhas? É o foco. Então, se lá eu trabalhava com a questão da saúde, então eu vou falar sobre a pandemia, aqui eu vou trabalhar sobre a questão da cidadania e das linguagens dentro ali da cidadania. Matemática aplicada são 3 períodos, então esse aqui tem um pouco mais. Também nós temos o professor habilitado em matemática ou ciências com licenciatura plena em matemática. E os objetos do conhecimento são mais teóricos do que práticos, tá? Então aqui você vai trabalhar com matemática pura, ó, razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, teoria dos conjuntos, suas aplicações, diferentes tipos de equação e inequação, linguagem de programação, fluxograma, algoritmos e demais elementos básicos deste campo de conhecimento. Relações funcionais, introdução ao estudo das aplicações das funções. Pessoal, vocês vão começar o ano aqui com esse componente, dando uma revisão básica de tudo que vai cair, de tudo que eles já viram desde o primeiro ano, tá? Começa lá do iniciozinho e ó, revisa, taca muito. Vocês têm 3 períodos para trabalhar com uma revisão forte de matemática aqui. Empolgante! E depois entrar em assuntos mais complexos, apoiando os outros componentes. Então aqui é bem interessante que dá para trabalhar muita coisa que vai fazer diferença para eles, principalmente para quem vai fazer um Enem, alguma coisa do tipo. E essas são as trilhas da primeira
temática, né, que é expressões corporais. Agora vamos começar a segunda temática, expressões culturais. Essa temática, então, traz para nós, como primeira trilha, expressão cultural, protagonismo e cidadania, linguagens e ciências humanas. Tá? Aqui nós vamos ter alguns componentes diferentes, tá? Também da área de linguagens, outros se mantêm, mas vamos lá. No segundo ano nós temos culturas em ação, diversidade cultural, tempo, espaço e intervenção social. Nós temos também depois no terceiro, expressão e movimento no mundo da cultura, manifestações artísticas e expressões das culturas populares, línguas em comunicação, projetos autorais e colaborativos, identidades culturais, juventudes, sujeitos e protagonismo. Vamos seguir e ver cada um desses aqui? Bora! A grade curricular então está dividida da seguinte forma. No segundo ano nós vamos ter culturas em ação e diversidade cultural. São da área de linguagens, 3 períodos cada. Tempo, espaço e intervenção social é da área de humanas, com 2 períodos. No terceiro ano nós vamos ter expressão e movimento no mundo da cultura, manifestações artísticas e expressões das culturas populares, línguas em comunicação, com área de linguagens e 2 períodos. Depois nós vamos ter projetos autorais e colaborativos, que é da área de linguagens, mas são 3 períodos. E nós temos então identidades culturais, humanas, 2 períodos, juventudes, sujeitos e protagonismos, humanas, 3 períodos. Lembrando que, além de tudo isso, tem projeto de vida em todas as trilhas e iniciação científica tanto no segundo quanto no terceiro ano. Vamos ver componente por componente aqui, porque esses são diferentes. Vamos lá. Culturas em ação são 3 períodos e é do segundo ano. Perfil docente. Profissional da área de linguagens, preferencialmente professores licenciados em artes. Não tem artes, pode ser professor de educação física. Não tem educação física, aí profissional de letras. Os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui serão abordagem das línguas a partir de movimentos de vanguarda no Brasil, arte moderna, contemporânea brasileira, a linguagem como meio de reflexão, minimalismo, consumismo consciente, equidade racional, linguagem literária como forma de expressão cultural. Então daí tem leitura e produção de diferentes discursos como instrumento de comunicação e interação, escritores locais, escritores negros do Rio Grande do Sul, olha que legal, isso aqui é bem interessante. Linguagens artísticas corporais, verbais e não verbais, apreciação e análise de manifestações artísticas de música, dança, teatro, arte contemporânea, cinema, fotografia, grafite, cultura pop. Cultura pop é muito legal, gosto bastante, faço muitos vídeos aqui no canal relacionando cultura pop com a sala de aula, tá? Então isso ajuda bastante com questão de filmes, séries, tá? Vou deixar aqui no card para vocês uma playlist chamada Nerd Sora, onde eu trago muita coisa sobre isso. Práticas de exercício do protagonismo e autonomia da produção cultural, uso das linguagens nos diferentes contextos, criação de laboratório de imprensa, jornal estudantil, rodas de discussão. Pô, fazer um jornal estudantil é bem interessante, pessoal. Então esses são os objetos do conhecimento deste componente. Depois nós temos diversidade cultural. Linguagens e suas tecnologias também são 3 períodos. Perfil do docente profissional da área de linguagens, preferencialmente professor de artes, na falta desse, educação física ou letras. E os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui serão conhecimento da cultura local, estudo para a base de referências da cultura, arte e literatura, expressão dos resultados por meio de processos criativos autorais em linguagens diversificadas. Então aqui é legal, ó, criação de coreografia, criação de pinturas, grafites, só semana da arte, semana da cultura, esse tipo de coisa encaixa muito aqui. Então quem já trabalha com essa parte sabe que essa trilha pode trazer muita coisa relacionada a esses componentes. As ciências humanas entra com tempo, espaço e intervenção social, que vão ser 2 períodos e também estão no segundo ano. O perfil do docente é qualquer profissional da área de humanas, mas é desejável que tenha ali alguma coisa, né, alguma formação complementar dentro da área de direitos humanos ou estudos culturais. E quais são os objetos a serem trabalhados? Serão espaço e tempo como construção sociocultural, cultura, diversidade e religiosidade, políticas de incentivo à cultura. Então aqui nós temos alguns objetos interessantes para serem trabalhados. Começamos o terceiro ano com expressão e movimento no mundo da cultura. E o perfil do docente vai ser aquele mesmo de antes, tá? Um professor de linguagens, licenciado em artes, preferencialmente, se não educação física ou letras. A sugestão de objetos para trabalhar serão
Cultura em movimento, interferências socioculturais, importância da cultura de movimento para a manutenção da saúde e bem-estar, preconceito, discriminação e segregação cultural e suas implicações na cultura corporal, tá? E aqui tem alguns exemplos que podem ser utilizados como temas de estudo. Elaboração de projetos, expressão dos resultados dos trabalhos de pesquisa através de teatro, fórum, dança, mostras de talentos, performances artísticas. Então aqui tem quais são algumas ideias de como trabalhar com isso aqui. Lembrando que vocês podem fazer um grande projeto abarcando toda a trilha, tá? Não pense em componente por componente, pense a trilha como um grande componente a ser trabalhado de forma interdisciplinar, com vários professores ao mesmo tempo. O ideal é que as trilhas sejam trabalhadas de forma interdisciplinar. Cada professor se junte com o seu colega e planeje. Manifestações artísticas e expressões das culturas populares tem 2 períodos e o perfil do professor é professor de linguagens, licenciado em artes e aí, se não, física ou letras. Trazendo aqui como sugestões do conhecimento a elaboração de projetos, como festas populares, manifestações culturais e celebrações presentes na região, mitos, costumes na cultura popular, jogos, brincadeiras, cantigas de roda, parlendas, mitos e costumes da matriz africana e afro-brasileira, mitos e costumes de matriz indígena, lendas do sul, imaginário coletivo e toda essa parte, né, voltada para essa área cultural. Olha, fala até sobre a Cidade Invisível, séries que eu já falei para vocês, ó. Cidade Invisível eu já trouxe aqui pro canal, tá? É bem legal essa aqui com muitas referências, né, às lendas brasileiras. A novela Pantanal, ó, tá sendo trabalhado aqui, então vocês podem pegar isso aqui como exemplo. Línguas em comunicação, nós temos 2 períodos também, o perfil docente aqui é o profissional de língua estrangeira, tá? Então, de preferência o professor de língua estrangeira, trabalhando com os objetos do conhecimento, fronteiras linguísticas, línguas e território, diferentes linguagens e fenômeno cultural, intervenções sociais por meio da linguagem, expressões culturais e regionalidades, relações empáticas, ética e respeito às diferenças, e assim por diante. Olha só esse aqui, ó, exemplo prático. O estudo do portunhol das regiões de fronteira com o Rio Grande do Sul. Que legal trabalhar isso aqui. Vamos fazer uma diferença do que é o espanhol com o tal do portunhol, né? Por que a gente acha que o espanhol é fácil, sabendo que não é? Práticas de exercício do protagonismo de autonomia. Então, ó, criação de audiolivros. Gente, audiolivros, muito legal. De repente, até um podcast. Traz pessoal de cultura digital e trabalha com podcast aqui. Mais uma da área de linguagens. Projetos autorais e colaborativos. Com o perfil docente aqui, professor licenciado em letras, tá? Então aqui o profissional de letras é o preferencial para trabalhar com esse componente. E os objetos são sugestões, então, metodologia de projetos, levantamento de temas, proposta de temas, geradores. Isso que é bem interessante, o pessoal vai trabalhar com faculdade, que o pessoal vai se aprofundar na área acadêmica. Se souber, se sair com isso aqui na cabeça, vai ser muito mais fácil depois na faculdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Estudo da realidade cultural e comunidade onde a escola está inserida. Então, quem sabe fazer projetos relacionados a aquele local ali onde a escola está. E aí nós vamos para a área de humanas. Identidades culturais, 2 períodos. Perfil docente, profissional da área de humanas, preferencialmente que ele tenha alguma formação na área de direitos humanos e estudos culturais. E quais são os objetos do conhecimento? Também não sei. Cultura popular, local e regional, cultura material e imaterial, antropologia, ética e identidades culturais e a construção cultural. Aqui a gente vai dar uma reforçada naquilo que é trabalhado dentro da sociologia, tá, pessoal? Então, professores, aonde tem isso aqui, esse componente, na área da sociologia, vocês podem buscar trabalhar com outros componentes, outros objetos, como política, economia, e aqui você deixa a cultura para trabalhar nesse componente aqui. Tem que pensar nessa forma na hora de estruturar o currículo da escola. Tá, pessoal? Então, assim, vocês podem ver, por exemplo, esse caso aqui. Nós temos questão de cultura e antropologia sendo trabalhada num componente específico durante todo o 3º ano. Esse aqui, normalmente, eu trabalho isso lá no 1º ano do médio, dentro da sociologia. Então, se eu sei que nós temos essa trilha na escola, eu, professor de sociologia, não preciso trabalhar isso no 1º ano do médio. Eu deixo para trabalhar isso no 3º ano dentro desse componente e trabalho lá na sociologia com a questão da economia e da política. É necessário fazer esse exercício de reformulação do currículo de acordo com cada trilha vinculada à formação geral básica. Tá bom. Juventude, sujeitos e protagonismos. Então, pessoal, aqui nós temos o perfil docente, o professor de humanas, com direitos humanos e estudos culturais.
E os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui serão juventudes, inteligências socioemocionais e investigação científica. Então aqui ele vai dialogar muito com o projeto de vida e com a investigação científica também. A segunda trilha é expressão cultural, protagonismo no planeta. Essa trilha traz as ciências da natureza para dialogar com as linguagens. E nós temos aqui, ó, culturas em ação, diversidade cultural, prato cheio de história. Expressão e movimento no mundo da cultura, manifestações artísticas e expressões das culturas populares, línguas em comunicação. Projetos autorais e colaborativos, eventos culturais e custo ambiental, vida e medicina nas diferentes culturas e ambientes. Veja que aqui tem alguns nomes que mudam, por exemplo, lá era cultura popular, agora é culturas em ação. Tá? Lá a gente tem algumas mudanças pequenininhas aqui que não fazem muita diferença na hora de analisar cada um dos componentes, então a gente vai fazer aquilo lá, a gente vai analisar os componentes de ciências da natureza, porque os de linguagem são os mesmos que a gente já analisou e o vídeo fica longo. Então aqui nós temos a grade curricular que separa assim, culturas em ação, diversidade cultural, 3 períodos de cada é linguagens. Segundo ano, prato cheio de história, ciências da natureza, 2 períodos segundo ano. Expressão e movimento no mundo da cultura, manifestações artísticas e expressões das culturas populares, línguas em comunicação, são 2 períodos, terceiro ano, tá? Na linguagens. Projetos autorais e colaborativos é linguagens, 3 períodos. Eventos culturais e custo ambiental são 2 períodos e é natureza. E por fim, vida e medicina nas diferentes culturas e ambientes são 3 períodos e é da natureza. Então esse que a gente já viu, culturas em ação, a gente já viu, né? Então eu vou direto lá para o de ciências da natureza. Então aqui nós estamos com o componente prato cheio de história. 2 períodos e é de natureza. Vamos ver, quem que é que vai trabalhar aqui? Qualquer professor da área de natureza, tá? Química, física, biologia pode trabalhar aqui. Quais objetos que eles vão trabalhar, pessoal? Vamos ver. História da alimentação humana, hábitos alimentares das diferentes culturas e suas implicações nutricionais, pirâmide alimentar, alimentação e qualidade de vida, alimentos transgênicos, alimentação vegana e vegetariana, produção e consumo de alimentos orgânicos, alimentação como saúde preventiva, transformação dos alimentos, tá? Então é tudo relacionado à área de alimentos. Interessante esse aqui. Esse é o componente de natureza do segundo ano. Vamos para o terceiro ano ver os componentes de natureza, lembrando que os de linguagens são os mesmos. Eventos culturais e custo ambiental. 2 períodos, tá, pessoal? E o perfil docente é professor de natureza. Então o pessoal de natureza não vai ficar sem ter alguma coisa para fazer aqui, nós não vamos perder carga horária, desde que a gente tenha ali, né, uma complementar ou uma focal na área de natureza. Tá? Então quais são os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui? Consumismo e interferências no equilíbrio das relações entre seres vivos e meio. O uso de produção derivada do petróleo e seus impactos no meio ambiente, nos seres vivos e para a saúde humana e animal. Consumo demasiado de recursos e descartes, políticas públicas para a gestão de resíduos, logística reversa para reaproveitamento e descarte correto, responsabilidade ambiental, desenvolvimento econômico sustentável, poluição, atividades culturais e impactos associados. Então aqui é bem focado no impacto ambiental que a sociedade, né, está causando. Vida e medicina nas diferentes culturas e ambientes, são 3 períodos e o perfil docente é o mesmo, né, professor de ciências da natureza. Os objetos do conhecimento a serem trabalhados, tem bastante coisa aqui, ó. Interferência humana nos diferentes ecossistemas, consumo de recursos naturais, adaptações biológicas ao meio, práticas sustentáveis, agricultura e pecuária familiar, medidas profiláticas e curativas, medicina popular, doenças degenerativas, a ocorrência das doenças em diferentes habitats, composição química dos medicamentos, descarte de medicamentos, produtos metabólicos da ação dos medicamentos nos organismos, tecnologias de prevenção e tratamento de doenças, raio-x, tomografia, ressonância magnética, isso é bem parecido com o outro que a gente já viu também hoje, né? E aí nós vamos para a terceira trilha de expressão cultural, a 6ª trilha das linguagens e a última de hoje, que é protagonismo e simetria. Pessoal, aqui estão os componentes. Cultura e ação e diversidade cultural. Já vimos esse aqui, né? A gente já falou sobre ele. Estatística básica. Olha, é o mesmo que a gente viu lá na outra trilha, então a gente já viu sobre ele também. Esses são os do segundo ano. E no terceiro ano nós teremos expressão e movimento no mundo da cultura, que a gente já falou. Depois nós vamos ter simetria na expressão artística e cultural, que é um componente novo, então a gente vai falar aqui. Projetos autorais e colaborativos já foi falado. Territorialidade das línguas, que também é um componente novo, que não tinha antes, então a gente vai falar sobre ele. E aí vem os componentes de matemática, estudos quali quantitativos em expressão corporal, que é o mesmo que a gente viu antes no anterior, que era em expressão cultural, tá? Não muda muito. E aí a matemática aplicada, que também é o mesmo de
todos os componentes. Então, de todos, pessoas, nós vamos dar uma olhada aqui na grade, para deixar ela bem clara, a gente viu todas, né? Então, culturas em ação e diversidade cultural, 3 períodos de cada linguagens, estatística básica, 2 períodos da linguagem. E no terceiro ano, expressão e movimento no mundo da cultura, simetria na expressão artística e cultural, 2 períodos linguagens. Projetos autorais e colaborativos permanece também, 3 períodos linguagens. E aí entra esse aqui, que é territorialidade das línguas. São 2 períodos e é do pessoal de linguagens. Depois entra as de matemática, estudos quali-quantitativos em expressão cultural, 2 períodos, matemática e matemática aplicada a 3 períodos, então. Esse estudo quali-quantitativos trabalha bastante com iniciação científica, pessoal. Recomendo muito que pegue o pessoal de iniciação científica e trabalhe com a elaboração de um projeto, tá? Que é bem interessante, como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui no canal como vocês vão fazer isso, tá? Então, para isso você tem que estar inscrito com a notificação ativada e se você tá gostando do vídeo, clica aqui em valeu, me manda um presente, ajuda pra caramba. E se você quer ter acesso a planos de aula prontos, completinhos, que tenham tudo a ver com o novo ensino médio para primeiro, segundo, terceiro ano, tanto faz, você clica aqui em Seja Membro e vem conhecer o clube de membros aqui do canal. Pessoal, temos 3 níveis, cada nível tem uma coisa diferente que traz mais e mais benefícios para vocês. Clica aqui e assiste o vídeo sobre como se tornar membro, é bem rapidinho e vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos para esse componente que se chama simetria na expressão artística e cultural. Então, nesse componente, nós vamos ter um perfil profissional, né? O professor que vai trabalhar aqui é o professor de artes, mas na falta dele, então pode ser o professor de educação física ou de letras. E os objetos do conhecimento a serem trabalhados vão ser cultura e patrimônio, daí o pessoal vai trabalhar aqui, ó, patrimônio material e imaterial, patrimônio artístico e cultural, festa, expressão cultural, tecnologia e intervenção social, a apreciação e análise de produção artística brasileira, as contribuições da cultura popular para a formação da identidade do povo gaúcho, tecnologias digitais da informação, simetria relacionada à arte, com a sequência Fibonacci, proporções do corpo humano, geometria com arte abstrata formal, escultura, instalações, métrica na poesia, música em relação com a matemática, entre outros. E o próximo componente, então, que a gente vai conhecer, territorialidade das línguas. E aqui está ele, territorialidade das línguas, são 2 períodos no terceiro ano. E o perfil do docente é professor da área de linguagens, preferencialmente o professor de língua estrangeira. Na falta desse, licenciado em artes ou educação física. Tá? Então aqui é bom para o professor da língua estrangeira. Os objetos do conhecimento a serem trabalhados aqui vão ser cultura das línguas, então daí fala sobre a língua estrangeira e moderna, suas influências na cultura brasileira. A gente pode falar sobre muita coisa que veio com a informática, né? O delete, o enter, né? O caps lock, são palavras estrangeiras que vêm para cá. Linguagens e territórios, diferentes linguagens e fenômenos, da onde surgiram, né, as línguas, relações empáticas, éticas e respeito às diferenças, preconceitos, estereótipos, a questão do sotaque, né? O sotaque, né? Então a gente pode trabalhar com isso. Territorialidade da língua portuguesa, sincretismo linguístico, práticas de exercício do protagonismo e autonomia. Então criação de audiolivro em língua estrangeira. Olha que legal isso aqui. Tradução de obras literárias, legendagem de vídeos, conversação por meio de plataformas digitais e mais, tá? Então o podcast também entra aqui, fica bem legal. Pessoal, esses são os componentes, essa é a área de linguagens como focal e a próxima que eu vou trazer para vocês vai ser a área de natureza. Errou! Pessoal, a área de natureza já foi, tá aqui no card, errei ali na fala, mas o próximo é o de matemática. Então acompanha aqui no canal para pegar o de matemática, ok? E é claro, como eu disse, não vai parar por aí, eu vou continuar trazendo mais e mais vídeos para vocês poderem entender e trabalhar cada um desses componentes. E a gente não pode parar, né, pessoal? Porque a educação tá mudando e tá vindo cada vez coisas novas e mais novidades, e é por isso que eu faço esses vídeos para trazer aqui para vocês. Então, ó, um forte abraço e se cuide.